Evangelho de João, capítulo 9, versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Irmãos, um cego de nascença foi curado. E ele foi curado sem ter pedido cura ao Senhor, sem ter rogado, sem ter buscado, sem ter feito campanhas, sem ter feito votos. Ele não pediu nada ao Senhor, ele foi curado pelo Senhor. Uma enfermidade de nascença, enfermidade terrível, a cegueira física. Ele, é claro que ele pagou o preço, porque todo milagre tem um preço a ser pago. O preço pago por ele é que ele se humilhou, ele estava com lama nos olhos, cego, e andou no meio da multidão, tateando daqui, de lá, até chegar no tanque de Siloé. Não sei qual a distância da onde eles estavam até o tanque de Siloé, mas eu sei que ele teve que andar até o tanque de Siloé e passar com lama nos olhos, né, numa atitude de, vamos dizer, humildade ou humilhação, vamos dizer assim, quebrantamento, né, pagou o preço. Mas por que ele recebeu uma cura sem ter pedido, sem ter invocado o nome do Senhor, sem ter orado, sem ter alguém intercedido? Por quê, irmãos? Há bênçãos que nós recebemos de Deus sem ter pedido a Deus. Bênçãos que o Senhor nos dá, sem que a gente tenha até conjecturado que fosse uma bênção, ou mesmo que nós tivéssemos pedido e nós recebemos. Somos surpreendidos com algumas bênçãos. Por que isso acontece? Sabe por quê, irmãos? Porque está em curso nas nossas vidas e na vida das pessoas que nos cercam o plano de Deus. Então, em função dos inúmeros e benditos propósitos de Deus, é que de vez em quando nós recebemos algumas bênçãos que não pedimos. Somos surpreendidos com alguma bênção. E ali era nítido e notório que havia grandes propósitos de Deus na cura daquele cego. Veja como que se desenvolve aqui a história. No versículo 8 diz: então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse, e outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Os vizinhos e alguns conhecidos começaram a questionar aquele cego, indagar o cego como o milagre tinha acontecido. Então vejamos que aí tem um primeiro propósito do Senhor. O homem estava testemunhando a obra que o Senhor fez. E uma outra coisa, ele identificou quem o curou. Ele disse: um homem chamado Jesus. Irmãos, esse propósito tem que ser um propósito também nas nossas vidas. Testemunhe a obra que o Senhor fez na sua vida. Você está vivo, não está? Então tem obras de Deus na sua vida, tem livramentos de Deus. Você está aqui, não está? Então a sua conversão é um milagre. Olha, eu era assim, eu era do arco da velha e agora estou um docinho de coco. Jesus Cristo me transformou, a palavra de Deus me transformou. Esse testemunho, né, tem que ser uma coisa constante, porque é propósito de Deus, para que todos saibam que há um Deus que muda a vida, que há um Deus que cura cegos de nascença, e as pessoas procurem conhecer e se aproximar de Deus. Então testemunhem o que o Senhor fez na sua vida, irmão. Se você está vivo, você tem obra de Deus na sua vida, tem livramentos de Deus, e diga que foi Jesus quem fez. Um homem chamado Jesus, o nosso Deus, ele estava em forma de homem, mas é o nosso Senhor. Diga que foi Jesus quem fez, porque tem muitas pessoas que recebem bênçãos e falam: ah, eu agradeço a entidade tal, ah, eu agradeço a pessoa tal, eu agradeço o santo tal, e até, de certa maneira, honram quem não deve ser honrado por aquela bênção, por aquele milagre. Quem faz milagre só é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
Só Deus faz milagre. Então não honre ninguém e não dê testemunho de bênçãos que você recebeu, glorificando, exaltando pessoas, entidades, santos, seja lá o que for. Então eles não podem fazer nada por você. A maioria deles estão mortos, não podem fazer nada. E não, mesmo que estivessem vivos como pessoas, não têm poder para fazer milagres. Só Deus faz milagre. Então honre ao Senhor, glorifique ao Senhor por todas as bênçãos que Ele tem feito na sua vida. E no versículo 12 diz: disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado. Fala para o seu irmão do lado, era sábado. Quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele disse-lhe, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. E então alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. O homem não sabia, mas ele não sabia onde estava Jesus, mas ele sabia que foi Jesus que o curou. O propósito, irmãos, de Deus é que todos saibam que os milagres são feitos por Deus, como já falamos. E nós devemos saber as obras de Deus na nossa vida. Muitas vezes você pensa, não foi o médico que fez isso, não foi o professor, foi o chefe que fez isso, foi o pai, foi a... Não, irmão. Eles foram meros instrumentos de Deus. Mas quem fez obras de bênção e faz obras de bênção nas nossas vidas é o Senhor. E nós, diferentes daquele cego, nós sabemos onde está Jesus. Ele está à direita de Deus Pai, mas está também onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele. Ele está também onde há uma concordância, né? Ele está também quando nós ligamos na terra, para que seja ligado no céu. Então, um outro propósito, o homem mais uma vez, agora para os fariseus, estava testemunhando, primeiro foi para os vizinhos, né? E os conhecidos, agora para os fariseus, ele estava testemunhando a obra do Senhor. Veja o propósito de Deus, irmão. Então, o testemunho é um propósito de Deus. Outro propósito, ele não deixou de honrar o Senhor pelo milagre. Ele falou, o homem chamado Jesus, né? Ele honrou o Senhor. Um outro propósito de Deus foi um sutil, delicado combate à idolatria do sábado. O Senhor escolhia o sábado, principalmente, como nós já pregamos várias vezes, você não vai encontrar na Bíblia o Senhor Jesus curou numa segunda, terça, quarta, quinta ou sexta. Mas você vai encontrar frequentemente o Senhor curou no sábado. Porque havia um propósito de Deus aí. Tudo de Deus tem inúmeros propósitos. E o propósito era combater a idolatria que os judeus dedicavam ao sábado. Então tudo tem propósito de Deus. Um outro propósito era o combate à idolatria. Mesmo que nós não vejamos, mesmo que nós não enxerguemos, os bons propósitos de Deus estão se cumprindo na nossa vida. Na nossa vida, de nós que somos de Deus, nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nada acontece se não tiver um bom propósito de Deus. Até as lutas que enfrentamos têm um bom propósito de Deus. De quebrantar, de nos aprimorar, de nos treinar para grandes batalhas, para grandes vitórias. Tudo tem propósito de Deus na vida de um cristão fiel. E aqui, nesse caso, desse milagre, o milagre de uma cura extraordinária que nunca foi inédita, porque até então não havia relato que um cego de nascença fosse curado. Isso foi feito sem que o cego pedisse, em função dos propósitos de Deus, os propósitos abençoadores de Deus. E veja aqui no versículo 17: tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu, que é profeta. Os judeus, porém, não creram. Aqui os judeus, né?
primeiro os fariseus, aqui os judeus. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntaram-lhes, dizendo: é esse o vosso filho? Que vos dizei ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que esse é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Ele tem idade. Perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. E aqui no versículo 22 diz: seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que, se alguém confessasse ser ele o Cristo, está vendo? O temor aqui dos judeus, que alguém confessasse que ele era o Cristo, que confessassem a verdade, né? Fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Irmãos, há sempre incrédulos que querem descaracterizar os milagres do Senhor, né? E um propósito de Deus é que quando eles questionam, quando eles indagam, eles estão divulgando ainda mais as obras do Senhor, né? E eles estão vendo que tem algo especial, que tem algo diferente, que eles não conseguem explicar, mas eles querem descaracterizar o milagre de Deus. Eles estão vendo o poder de Deus. É um outro propósito de Deus. Aquela pessoa que questiona a sua fé, aquela pessoa que questiona o milagre: eu não acredito que aconteceu isso, não. Só se eu ver uma pessoa que não tinha braço começar a crescer o braço dela, né? Como eu vi uma vez, né? Essas pessoas que questionam, irmãos, elas, nesse questionamento, elas estão falando de Deus. Elas estão procurando entender as coisas de Deus. E esse é um propósito de Deus, né? Que seja conversado, que seja divulgado, que seja até questionado pelos incrédulos, né? Para que as informações sejam dadas a eles. A informação que você tem é uma oportunidade. Quando começarem a te questionar a sua fé, comece a ensinar. Em vez de discutir, comece a pregar. Faz como o Paulo. Paulo, toda vez que era acusado e levavam ele perante uma autoridade, sabe o que ele fazia, irmão? Ele pregava, ele evangelizava, ele aproveitava a oportunidade para evangelizar. Esse é um propósito de Deus quando nós fomos questionados a respeito da nossa fé, ou a respeito dos milagres que têm acontecido, ou outra coisa qualquer. E aqui no versículo 24 diz: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhe: já vos disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Religiosos, irmãos, eram religiosos. Os religiosos não creem em Deus, eles não creem no Senhor. Os religiosos creem em religião, e religião não faz nada por ninguém. Religião não cura ninguém, religião não agrega sabedoria a ninguém. Muitas vezes a religião até cega a pessoa. Você veja que nessas guerras pelo mundo afora aí, sempre tem uma pitada de religiosidade. Irmãos, nós não precisamos de religião, nós precisamos de Deus. E os religiosos creem na religião, não creem em Deus. Esse é o grande problema deles. E um propósito, o outro propósito do Senhor, é que o homem continuou a sua maratona de testemunho. Testemunhou para os vizinhos, né, para os conhecidos, testemunhou para os fariseus, para os judeus, e continuava aqui testemunhando para os judeus. Nunca um milagre foi tanto testemunhado no momento que ocorreu, irmãos. Então você veja que
questionamento, essa tentativa de descaracterizar o milagre, tudo Deus estava usando com um propósito. Que fosse falado de Jesus, que fosse falado do poder de Deus, que fosse falado do milagre do Senhor. Então, entenda, irmãos, Deus age com seus propósitos em tudo. Mesmo com aquelas pessoas que questionam, mesmo com aquelas pessoas que até duvidam, até que escarnecem, né? O homem disse, parece que vocês querem ser discípulos do Senhor, né? E há pessoas que questionam, irmãos, mas no fundo, elas torcem para ser verdade. Elas torcem para que elas tenham esperança sobre alguma das suas situações adversas, né? Eu era assim, irmãos. Eu posso falar isso porque eu era assim. Eu questionava, porque eu queria algo. Eu queria crer, né? Eu queria aprender. Eu queria conhecer o poder que transforma vidas. Então eu vivia questionava. E essa pessoa que questiona, irmão, evangelize sutilmente, pregue sutilmente, porque essa pessoa, irmão, ela está a um passo da conversão. Agora tem aqueles que são orgulhosos. O maldito orgulho impede as pessoas de se renderem a Jesus. Elas veem, né, a transformação na sua vida, elas veem milagres acontecendo, elas ouvem o testemunho, mas ela tem um orgulho maior do que a fé. Então elas não se rendem ao poder de Deus. São pessoas, algumas religiosas, outras que se dizem religiosas, mas de religioso não é nada. Não frequenta lugar algum, mas tem a sua crença própria, né? Tem o seu Deus próprio. Ela idealizou como Deus é. E ela não abre mão disso. Para mim Deus é assim, e ninguém pode mudar isso. Soberba, irmão, orgulho. Aí, soberba só tem um jeito, irmãos, quebrantamento, né? Até ela se render ao poder de Deus. O maldito orgulho impede as pessoas de se renderem a Jesus. Elas estão querendo, mas elas não querem abrir mão, às vezes, de uma filosofia, de uma doutrina, às vezes até de alguma coisa hereditária. Oh, meu avô era assim, o meu pai, minha mãe era assim, eu também sou assim, né? Elas não abrem mão disso por uma soberba, por uma convicção sem fundamento algum. E aqui no versículo 29 diz: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisso, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. E aqui no versículo 31, diz assim: ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. É verdade, irmão. É verdade isso. Se Deus não ouvisse pecadores, nós estávamos perdidos, irmão. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. E o texto segue: desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se esse não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe eles e disseram-lhe: tu és nascido todo em pecados e nos ensina a nós. Está vendo? Se deram contra os judeus que o cego estava testemunhando e ensinando, né? E nos ensina a nós, e expulsaram-no, né? O propósito, o homem, sem perceber, ele estava pregando para os judeus, falando das obras do Senhor Jesus na vida dele. Ele estava enaltecendo o Senhor. Não, ele é de Deus. Se não fosse de Deus, não faria isso. Estava honrando, glorificando, enaltecendo o Senhor e pregando para os judeus, né? Ninguém até hoje curou um cego de nascença. Vejam como ele estava honrando, exaltando o Senhor. Um outro propósito, Deus estava sendo alcançado. O Senhor estava sendo honrado pelo milagre. Mas, como nós vimos aí, ele falou uma frase que não é bem verdade, né? Se Deus não ouvisse pecadores, não ouviria nós. Todos nós somos pecadores. Aquele que diz que não tem pecado, já
está cometendo pecado porque está mentindo. Então, Deus, o certo é que Deus não promove, Deus não premia a pecadores. Deus trata pecadores, mas Deus ouve os pecadores, principalmente aqueles que se arrependem dos seus pecados, né? O orgulho não deixava os judeus aceitarem a palavra do cego, por isso dispensaram o cego. O grande impedimento para bênçãos, o grande impedimento para a conversão é o orgulho, é o orgulho. Então, se você quer se converter, crescer mais na presença do Senhor, humilhe-se diante de Deus, quebrante-se diante do Senhor. Se você quer bênçãos, nós vimos aí que parte do preço a ser pago por todas as bênçãos é a fé e principalmente a humildade, é a humilhação, é rogar, né? Foi o caso de Naamã, foi o caso de Ezequias, foi o caso do centurião, que era autoridade, chegou rogando, foi o caso da Sírio-Fenícia e muitos outros casos, irmão. Se não houver um quebrantamento diante do Senhor, uma humilhação diante do Senhor, não vai receber. E coincidentemente aqui, mais uma vez, no caso do Naamã, ele mergulhou num rio cheio de lama. Aqui o cego levou lama nos olhos, né? Então, qual é o propósito de Deus? Quebrar o orgulho, irmão. Deus sem propósito em tudo. E o propósito também é a quebra do nosso orgulho, porque o orgulho é o impedimento a muitas bênçãos. E aqui no versículo 35 a 38 diz: Jesus ouviu o que tinham expulsado e encontrou e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Irmãos, Jesus se apresentou a ele e ele o adorou. Adore o Senhor sempre. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor, de glorificar e exaltar o nome do Senhor. E no versículo 39 diz: e disse-lhe Jesus: eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Outro propósito do Senhor: o Senhor veio para acabar com cegueiras espirituais e cegar a visão das coisas do mundo. Entendam, nós temos uma visão distorcida das coisas. Tínhamos uma visão distorcida do mundo. Alguns achavam que o mundo era bom, que era uma maravilha, né? Que algumas pessoas aqui, não, o mundo jaz no maligno. O mundo é enganado e manipulado, na sua grande maioria, pelo inimigo. Então o Senhor, ele veio cegar essa visão antiga que nós tínhamos do mundo. E veio também nos dar a verdadeira visão. Por isso que ele diz aqui que eu vim dar visão e vi também cegar. Cegar é uma visão distorcida. E dar a visão verdadeira, da cegueira espiritual. Nós, antes de conhecermos o Senhor, andávamos em trevas. Não sabíamos contra quem lutávamos. Recebíamos os golpes, não sabíamos de onde vinham, né? Estávamos perdidos, manipulados, enganados pelo inimigo. Fazia as coisas, o que importa é eu não fazer mal para ninguém. Não é só isso não. O que importa é não fazer mal para ninguém e expulsar demônio, combater os enganos do inimigo. Porque o inimigo, ele engana a pessoa com essas, vamos dizer assim, com essas diretrizes na cabeça. O que importa é não fazer mal para ninguém. Tem muita gente que não faz mal para ninguém e está apanhando do diabo. E está apanhando, por quê? Porque tem uma cegueira espiritual, não sabe que tem que lutar, que se não lutar, o inimigo acaba com ela. Nós estamos numa guerra espiritual, não tem neutralidade. Ou você luta com Deus e derrota o inimigo, ou não luta e o inimigo te derrota. E a derrota maior é a perda da salvação, a perda da vida eterna. Então é essa visão que o Senhor veio nos dar e veio tirar a visão equivocada que tínhamos do mundo. E aqui no versículo 40 diz: aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos,
por isso o vosso pecado permanece. Informação, mas um outro propósito de Deus, irmãos, é a informação. Quem não tem consciência, quem não tem entendimento, seus pecados são descaracterizados, diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 17, versículo 30, diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas quem tem consciência, os seus pecados permanecem computados. E o que aconteceu com esses judeus? Que eles começaram a ter consciência dos seus pecados. Por isso, não havia mais como recorrer a Atos 17 e 30. Porque quanto mais informação nós tivermos a respeito de Deus, mais vai nos ser cobrado, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. O Senhor curou um cego de nascença, que não pediu a cura, para atingir inúmeros bons propósitos. Nós vimos inúmeros dele: combate a idolatria do sábado, divulgar a obra do Senhor, apresentá-lo, o Senhor ser honrado, combater a cegueira espiritual de muitos, demonstrar a misericórdia de Deus, fazer o cego se humilhar, dar esperança a todos aqueles que têm males que ninguém pode curar, mostrar que nenhum mal existe ao poder de Deus, e vários outros ensinamentos e propósitos de Deus no milagre de um cego. E usar também o questionamento dos incrédulos para pregar, evangelizar a palavra de Deus a ele. Então Deus não faz nada sem bons propósitos. Deus não curou aquele cego sem que ele pedisse, sem ter bons propósitos. Busque os propósitos de Deus. Quantos maiores forem os propósitos de Deus, maiores serão as bênçãos que virão. Entende, irmão? A cura de um cego de nascença é uma bênção gigantesca. Tinha que haver inúmeros propósitos do Senhor. Nada acontece na nossa vida por acaso. Nós somos de Deus. Deus está no controle da nossa vida. Comece a analisar a sua vida. Um propósito de Deus, quando nos trouxe, ou quando nos traz essa mensagem, é que nós começamos a refletir a respeito da nossa vida. Para que está acontecendo isso? Para que está acontecendo isso na minha vida? Para que está acontecendo isso na minha saúde? Para que está acontecendo isso na minha família? Para que está acontecendo isso com a minha vida sentimental? Para que está acontecendo isso lá no meu serviço, na minha vida financeira? Para que está acontecendo isso lá na igreja? Tudo tem um para quê de Deus. A nossa vida, ela é monitorada e dirigida por Deus. Deus respeita o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão, mas Ele direciona a nossa vida. Não há um pastor, um bom pastor, que não queira dirigir as suas ovelhas para o caminho do bem, para o caminho melhor. É assim que Deus faz conosco. Deus não te abandonou, Deus não te largou nesse mundo com as lutas aí, falou, se vira aí. Deus não, Ele está te dando a palavra como direção, e Ele está dizendo para nós, eu tenho um grande propósito para vocês hoje. Comece a enxergar os meus propósitos, e comece a se animar, bom ânimo, para ter as vitórias, as bênçãos. Se você confessa o nome do Senhor, glorifica e exalta o nome do Senhor, Ele está no controle da sua vida. Eu não sei com relação àqueles que cultuam entidades, cultuam demônios por aí. Eles estão na mão do inimigo, mas Deus também tem um plano de resgate para eles. E o plano de resgate de Deus passa pela nossa intercessão. Então entendam, irmãos, Deus tem propósito em tudo. Nada está acontecendo na vida de um cristão fiel que não faça parte e não tenha permissão do nosso Deus. Comece a enxergar os propósitos de Deus. Para que isso? Para que? E quando você enxerga o para que, você fala, eu preciso parar com isso. Eu preciso começar a fazer com isso. Porque o propósito de Deus é me quebrantar. Eu preciso tirar o orgulho. O propósito de Deus é fazer que eu me empenhe mais. Então eu tenho que me esforçar. O propósito de Deus é tirar a tristeza. Então eu não vou me entristecer com certas coisas. Como é que alguém pode evitar de ficar triste com determinadas lutas e tribulações? Só tem um jeito: confiar mais em Deus. Fala, Senhor, eu entrego essa causa na sua mão. Eu entrego a vida do meu marido, da minha esposa, do meu filho, do meu pai, da minha mãe na sua mão, e fico tranquilo, Senhor. Eu não posso fazer nada, Senhor. É um cego de nascença, é o Senhor quem pode. Eu entrego na sua mão e descanso no Senhor, e vou seguir a minha vida de cabeça erguida.
Eu não vou diminuir a minha qualidade de vida em função das circunstâncias, das lutas. Eu vou entregar na sua mão o propósito seu, Senhor, é que eu confie, porque para o mundo, para a medicina, para os recursos humanos, não há cura para um cego de nascença, mas para o Senhor há, de uma hora para outra, usando aquilo que o Senhor bem entender, cumprindo os seus propósitos. Deus quer que nós enxerguemos que Ele está no controle da nossa vida, aconteça o que acontecer. Mas eu tenho orado tanto por essa bênção, eu tenho clamado tanto por essa... Orou, clamou, fez campanha, entrega na mão de Deus. Não fique se afligindo, entrega na mão do Senhor. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Foi o melhor para a situação, porque você entregou na mão de Deus. Mas a pessoa não crê em Deus, a pessoa não segue a Deus, a pessoa tem até bronca de quem serve a Deus, até tem raiva de crente. Tem alguns que tem, tem raiva de crente. Entrega na mão do Senhor, que o Senhor vai libertar, porque isso é demônio. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Deus está no controle da nossa vida. Amém. E as coisas que ocorrem, mesmo que às vezes sejam dolorosas para nós, mesmo que nós tenhamos que mergulhar num rio barrento, mesmo que a gente tenha que ser untado com lama nos olhos, mesmo que a gente tenha que levar um monte de produto químico na veia, Deus está no controle da nossa vida. Deus tem um propósito aí. Deus está nos quebrantando. Deus está agindo. Entenda, Ele enviou e sacrificou aquilo que Ele mais amava, o seu único filho. Ele não vai resolver esse seu probleminha aí, irmão. Pastor, só fala probleminha porque não é seu. Irmão. É probleminha porque Ele não é maior do que o nosso Deus. Amém, povo de Deus? Creia que Deus está no controle da sua vida, que tudo está acontecendo e Deus está monitorando, né? Que as coisas vão ser mudadas quando atingir os propósitos, porque Deus age segundo os seus propósitos. E os propósitos de Deus, no final, são bons, são propósitos de bênção, propósito de conversão, propósito de salvação. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.